boa tarde. Me escutam? Esse negócio é diferente, né? Mas vamos lá. Queria agradecer o convite para apresentar a experiência aqui do Ceará na implantação do PBM. Esse é um orgulho muito grande, eu acho que para todos nós que trabalhamos no EMOCE, que vivemos aqui. Então, eu queria apresentar para quem não conhece, nós somos um estado aqui do Nordeste, né? Temos 9 milhões de habitantes. E, apesar de lindíssimo, como vocês podem ver pela nossa costa, a gente tem a terceira maior taxa de pobreza do país. E somos temos o 24º PIB per capita. Então, realmente mostrando que a gente tem dificuldades financeiras, né, no estado inteiro. Apesar disso, nós temos uma hemorrede estadual extremamente bem organizada. Nós conseguimos fazer a cobertura dos 184 municípios do estado. Fazemos o atendimento do NAT para Maranhão, Piauí e também no fim de semana, atualmente, para Tocantins e Acre. Temos 100% do atendimento dos leitos SUS do estado pelo EMOCE e fazemos a cobertura de mais de 91% dos leitos. Todo o privado do interior é coberto pelo EMOCE também, assim como alguns leitos do privado da capital. Temos mais de 450 serviços atendidos e 5 equipes de TMO. E a nossa história de PBM começou antes disso, mas aqui eu acho que foi o piloto do PBM do Estado, que é a experiência da maternidade escola Cis Chateaubriand. Sou responsável técnica da agência transfusional de lá, desde o finalzinho de 2014, e a gente começou a implantar o PBM mais ou menos final de 2014, comecinho de 2015, e no primeiro ano a gente conseguiu perceber uma redução de mais de 50% das transfusões de concentrados de hemácias em mulheres. E, obviamente, isso levando também a uma melhoria do cuidado. E, a partir dessa experiência exitosa, começamos a fazer algumas ações um pouco mais estruturadas no EMOCE. Vocês vão ver, a recuperação intraoperatória desde 2000, que é uma metodologia muito intrínseca do PBM, mas publicamos essa portaria em 2017, com auxílio, obviamente, da Secretaria de Saúde, em que a Secretaria de Saúde criava o programa do PBM e colocava o EMOCE como coordenador do programa a nível estadual. E o que esse programa, essa política, né, falava? O que a gente tinha que fazer? Os 3 pilares do PBM, que a gente já conhece muito bem. Então, o primeiro pilar da otimização da massa eritrocitária, nós entendíamos que os pacientes precisavam e que provavelmente eles não estavam tendo acesso, ou minimamente um acesso oportuno. Então, precisávamos dar acesso ao especialista, acesso ao diagnóstico e acesso a medicações que a gente percebia na nossa prática, que a gente falava, o paciente precisa de ferro, mas eu não tenho. E o acesso ao especialista começou com o incentivo da criação de ambulatórios de anemia de PBM nos grandes hospitais, inicialmente aqui em Fortaleza, e a gente tem trabalhado isso, né? Então, sempre com unidades maiores, por exemplo, as unidades do ISGH, mais recentemente. E a primeira unidade, o primeiro ambulatório, começou em 2017, que é o ambulatório aqui da nossa querida Suzana, né, Suzana? Que a gente começou com esse ambulatório e, em seguida, a gente também criou o ambulatório na maternidade escola. E, a partir dessa necessidade do paciente de chegar para nós dentro do EMOCE e ter um momento de diagnóstico, de infusão de ferro, foram criados ambulatórios de PBM. O ambulatório de PBM inicialmente foi criado em Fortaleza e, posteriormente, foi para os regionais, então, 2019 em Fortaleza e nos demais regionais em 2020. E nós temos hoje mais de 13 mil atendimentos de PBM por esses ambulatórios. E o xodó e o plantão, né, super animado, é o plantão da hemoterapia, que é o plantão também do PBM. É um serviço de consultoria médica de hematologistas e hemoterapeutas, disponível 24 horas, 7 dias por semana, para atender qualquer paciente do estado a partir de uma ligação, de um contato com o médico assistente. E, desde 2020, a gente começou a contar. A gente tem mais de 70 mil atendimentos dessa forma pelo plantão. E o plantão, além de falar de indicação de transfusão, liberação de hemocomponentes, a gente orienta o médico como fazer o diagnóstico de uma anemia de um paciente e fornece, inclusive, orientações de como buscar o ferro, a B12, se necessários, no EMOCE.
E uma das dificuldades que a gente sentia no começo desse plantão era como é que eu posso falar para o médico para fazer diagnóstico se onde ele está, o paciente não tem acesso, o médico não consegue fazer o pedido do exame. Então, a partir disso, a gente percebeu que precisava também assegurar o acesso ao diagnóstico. E nós temos dentro do EMOS um centro de diagnóstico clínico, que ele começou como um suporte ao diagnóstico de doenças hematológicas mais especializadas. Então, a gente faz mielograma, faz citometria de fluxo. E a gente começou a partir de uma demanda da Secretaria de Saúde para fazer o transplante de órgãos, né? Então, o provável doador de transplante de órgãos, ele precisava ser visto, fazer sorologia. O laboratório passou a funcionar 24 horas por dia e todo paciente, 24 horas por dia, tinha acesso, então, a esse laboratório. Claro que o paciente era sempre discutido com o médico hemoterapeuta do EMOS, que orientava o médico assistente a buscar essa informação. Só que vocês concordam que eu estou falando de um estado, eu tenho um laboratório em Fortaleza, e como é que a gente faz para a amostra do paciente chegar aqui? E dentro do Ceará, nós temos uma logística muito bem estruturada, já há muitos anos, por conta das amostras dos doadores de sangue. Então, todo dia, as amostras dos doadores de sangue vêm para Fortaleza para a gente fazer a qualificação dessas amostras, dessa doação, fazendo NAT, sorologias, imunohematologia. E essa mesma logística que a gente usa para a doação, a gente usa também para trazer as amostras dos pacientes e dar o acesso oportuno a esses exames. E eu queria agradecer ao Davi, que eu vi ali atrás, que a gente tem um crescente, o Davi me ajudou a atualizar esse número, um crescente de diagnóstico de causas de anemia dentro do CDC, né, começando muito discretamente aqui em 2018 e chegando a mais de 50 mil exames, considerando ferritina, dosagem de vitamina B12 e dosagem de ácido fólico no último ano. E a dificuldade que a gente tinha do médico não conseguir prescrever o paciente com deficiência de ferro foi resolvida a partir do acesso ao tratamento, a medicamentos para o PBM. E a grande diferença que eu entendo que foi a mudança de chave na nossa política foi o EMOS definir que ia liberar ferro intravenoso para os pacientes em qualquer unidade de assistência dentro do Ceará. E nós liberamos ferro, então liberamos mais de 24 mil ampolas de ferro e a gente usa sacarato hidróxido de ferro. Usamos durante muitos anos apenas essa forma de ferro. Hoje a gente trabalha para casos muito limitados ainda, o ferro de alta dosagem, mas é possível sim fazer PBM com sacarato hidróxido de ferro. E desde 2019 a gente começou em Fortaleza a fazer a infusão em 2020 nos regionais. E essa reposição, além da gente disponibilizar o ferro, a gente também disponibiliza a vitamina B12. Então, se eu pego um paciente anêmico com deficiência de B12, o EMOS consegue fornecer a medicação para o paciente. A eritropoetina ainda tem um acesso bastante restrito, porque é uma medicação um pouco mais cara. Então, a gente utiliza para os pacientes que recusam transfusão, por qualquer razão, e aqueles pacientes com sangue raro. No segundo pilar, a minimização da perda, né, de sangue, nosso grande carro, né, o carro-chefe aí é a recuperação intraoperatória de sangue. Cadê a Clau ali atrás? E a gente hoje tem 13 equipamentos, 42 profissionais, e como eu disse para vocês, nosso primeiro procedimento aconteceu em 2000, e nós usamos principalmente em cirurgias cardíacas e no transplante, principalmente transplante hepático. 72% aproximadamente dos nossos pacientes se encaixam nessas duas indicações, desses dois procedimentos cirúrgicos, mas nós fazemos também recuperação intraoperatória em outros cenários, inclusive no paciente do trauma e aqueles com restrição à transfusão, que pode ser uma recusa religiosa, por exemplo, ou um paciente com sangue raro que vai para algum procedimento cirúrgico. E esse é o nossa evolução, né, de quantas recuperações intraoperatórias, em média, a gente fazia por mês em 2018. A gente está em 137 procedimentos realizados por mês, agora em 2026. Então, haja Clau arranjar enfermeiro e arranjar a máquina para a gente poder dar conta desses procedimentos.
E quando a gente olhou, né, então a equipe da Clau olhou para ver quanto sangue foi recuperado no período de 2018 a 2021, somente em cirurgias cardíacas. E o volume recuperado era equivalente a quase 5.000 concentrados de hemácia que deixaram de ser jogados fora para serem reinfundidos no paciente. Só que não é só de recuperação intraoperatória que a gente faz o segundo pilar, né? Então, uma forma muito fácil e, na verdade, extremamente custo-efetivo é o uso do ácido tranexâmico. Então, o ácido tranexâmico a gente começou como uma demanda, porque a gente tinha hospital de trauma, às vezes, desabastecido, a gente não tinha na ambulância do SAMU, mas a gente queria, por recomendação do guideline da NICE, ter o ácido tranexâmico sendo feito em todo paciente que ia fazer recuperação intraoperatória de sangue. Então, a gente levava o ácido tranexâmico, se o hospital não tivesse, não pudesse fazer, a gente tinha a droga disponível. Rotem foi uma estratégia muito interessante. Nós temos hoje Rotem em 4 unidades, né, em Fortaleza, ainda não é uma estratégia regionalizada, mas Rotem é um exame extremamente bom, mas caro, né? Quando a gente pensa que eu vou ter um equipamento para fazer um exame de vez em quando, esse equipamento se torna muito caro para o sistema de saúde, porque eu aumento muito o custo do reagente. Então, a gente tem alguns equipamentos em locais que são próximos a outras unidades hospitalares e que recebem as amostras dos pacientes, então, numa logística rápida, e tem um time de interpretação e condução do paciente a partir do resultado do Rotem. Então, tem um plantão 24 horas que avalia o traçado, dá retorno, às vezes, em 5 minutos para o médico assistente, o que precisa ser feito para controlar o sangramento daquele paciente. E trabalhamos o manejo da hemorragia descentralizada, o fibrinogênio tem que estar na ponta. Eu não preciso ter ferritina em todo canto, eu não preciso ter B12 em todo canto, eu posso ter centralizado em Fortaleza. Mas a dosagem do fibrinogênio tem que estar no hospital. E eu tenho que ter o resultado em 40 minutos, porque senão eu não vou conseguir controlar um sangramento de forma adequada, vou desperdiçar o sangue do paciente, vou desperdiçar recurso público se eu aceitar um fibrinogênio que demora 5 dias para sair. E, por fim, a tolerância à anemia talvez tenha sido o pilar que a gente trabalhou mais intensamente durante toda a existência da EMOSSE, né? Porque tolerar a anemia significa capacitar as equipes. Então, significa eu capacitar, eu monitorar, envolver os serviços, observar como anda, né, a nossa forma de tratar os pacientes, então, com criação de indicadores e monitorização desses indicadores e, consequentemente, a qualificação da transfusão. Nossas ações de capacitação, como eu falei, são de longa data, então a gente tem várias jornadas, a gente tem 1 a 2 jornadas por ano, então essas jornadas acontecem em Fortaleza e nos regionais. Acompanhamos os indicadores mensalmente, tanto dentro do EMOSSE, quanto nas outras unidades associadas que têm agência transfusional. E fazemos e temos um modelo muito semelhante à Hemominas, o Preserva Sangue, que é um selo que a gente dá para as instituições que aderem ao PBM, mostrando que eles estão realmente cuidando do sangue dos seus pacientes. E o nosso chamego, o Educa Sangue, foi criado com essa intenção que a gente começasse a ensinar a equipe, principalmente a equipe médica, porque eu acho que quem já assistiu minha aula já ouviu falar que eu não sei se eu dormi, se eu gazeei, mas eu nunca tive aula de transfusão na faculdade. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a transfundir e a não transfundir. E o Educa Sangue surgiu com esse propósito. E eu, particularmente, amo Harry Potter, né? Não sei se vocês amam também. Wingardium Leviosa, levita hemoglobina levita, com transfusão hemoglobina levita e depois cai. Investigue e trate a causa da anemia. Claro que essas ações tiveram custo, né? Nada na vida de graça, vocês concordam? E qual foi o custo que a gente teve? E aí eu vou falar para vocês em dólares, porque hoje eu estou chique. A gente gastou quase $1 milhão ao longo desses 8 anos, de 2016 a 2023. É muito dinheiro? Se fosse a nossa poupança, era, né? Mas será que realmente foi? Quais foram os resultados? A gente avaliou nossos resultados a partir do número de transfusões por leito.
certo? Então, a gente tinha transfusões de concentrados de hemácia por leito. E em 2013, antes da gente começar o nosso projeto do PBM, na nossa política dentro do Ceará, e a gente viu qual era esse número. E a gente viu a evolução do número de leitos e a evolução da transfusão de concentrados de hemácia. E o que a gente pôde perceber? Que houve uma redução de quase 13% no número de transfusões por leito e uma redução de quase 16% do número de transfusões de concentrados de hemácia por leito no período que a gente avaliou. E essa redução ocorreu principalmente nas clínicas de diálise, nas unidades de pronto atendimento e, de forma muito interessante, nos hemócis, nos ambulatórios de transfusão. Porque do jeito que eu não aprendi nada na faculdade, lembram? Eu aprendi no corredor que se for transfundir, tem que fazer 2. Porque quem faz um não faz nenhum. Vocês já ouviram falar nessa? Então, todo paciente que chegava no hemócio não recebia um concentrado de hemácia, recebia 2. E a gente teve que trabalhar nosso próprio médico para falar, você não precisa fazer 2 concentrados de hemácia, um é suficiente. E aqui é um negócio chamado política de uma única unidade. Já ouviram falar nisso? É quantas transfusões de concentrados de hemácia saem com pedido com apenas uma unidade, ok? Quando a gente olha cegamente, eu não sei se é criança, eu não sei se está sangrando, eu não sei se está no centro cirúrgico, eu tinha 50% aproximadamente das transfusões em 2015 com apenas uma unidade. E quando a gente olhou em 2024, mais de 80%, quase 85% das transfusões estavam acontecendo com uma única unidade. Quer dizer, simplesmente com educação médica, cuidado com a transfusão, a gente começou a aumentar o número do paciente que era transfundido, vamos dizer, mais corretamente. Porque se eu exponho um paciente a 2 unidades sem saber se ele realmente está precisando, eu estou colocando esse paciente em risco. E o risco relacionado à transfusão, a gente já sabe que são vários, mas principalmente a sobrecarga circulatória associada à transfusão. Um dos questionamentos, quando a gente publicou o nosso artigo, foi, não é porque faltou sangue que vocês deixaram de fazer a transfusão? E aí a gente consegue dizer para vocês, a gente tinha um estoque de concentrados de hemácia, quando a gente começou, de 4 dias. Hoje, nosso estoque está de quase 14 dias. Então, não foi falta de sangue. E aí perguntaram, será que é porque o paciente não teve acesso à saúde? Não pode acontecer. Ele transfunde menos porque ele chega menos, ele transfunde menos porque ele opera menos. Não. Quando a gente olhou o que aconteceu com o nosso estado nesse período, houve um aumento de 10% das hospitalizações e quase 7% das cirurgias. Então, não foi falta de sangue e não foi falta de acesso à saúde. Mas, quando a gente lembra do número de transfusões de concentrados de hemácia por leito, se a gente considerar todo esse período, nós economizamos mais de 95 mil concentrados de hemácia, com essas ações que a gente fez dentro do estado. Existe um cálculo de quanto que é que a gente gasta com saúde, né? Uma das formas, quando a gente pensa em transfusão, a gente olha o valor de uma bolsa. Quanto que custa para produzir um concentrado de hemácia? Mais ou menos 250, 270 reais, certo? Então, quando eu olhei só para o custo da produção, eu economizei mais ou menos 3 milhões de dólares, quase 4 milhões de dólares. E existe um negócio de curso chamado cursos baseados em atividades. O que é isso? Ninguém transfunde só usando concentrado de hemácia. Eu faço meus testes, eu coleto as amostras, alguém faz a requisição de transfusão, eu faço meus testes pré-transfusionais, eu vou liberar aquela bolsa, alguém vai checar, vai fazer dupla checagem para fazer a transfusão, vai infundir, vai monitorizar, meu paciente pode ou não pode ter reação, aquela transfusão pode prolongar a internação por complicações, e aí a gente olha para esse número de quase 24 milhões de dólares economizados. Então, esse é um número provavelmente o mais bonito que tem publicado no mundo, que a cada dólar que o Ceará investiu em PBM, a gente teve um retorno, caiu aqui, de 24 dólares sobre o dinheiro investido. Estava falando hoje de manhã na minha aula de centralização, eu adoro poupar. Por quê? Porque eu adoro gastar. Então, se eu preciso gastar, eu preciso poupar.
Como é que eu vou chegar para o meu governador e falar que eu só quero gastar? Não, eu poupo também, né? Então, a gente deu mais acesso à população e a gente, com certeza, permitiu que esse paciente tivesse menos complicações. Mas vocês concordam que ainda tem muita coisa para fazer? Primeiro porque PBM não acaba, né? PBM é uma ação contínua e sempre tem coisa para melhorar, como tudo na nossa vida. E a gente anda correndo atrás de algumas coisas que parecem que estão difíceis de sair, mas estão saindo. Então, torniquete no atendimento pré-hospitalar. Nós queremos ter torniquete em toda a ambulância do SAMU, em toda a motolância, porque a gente quer que o paciente que tem um sangramento de membro seja atendido rapidamente por alguém que saiba usar um torniquete, que tem um torniquete disponível. Torniquete salva vidas. Eu não sei se vocês viram o vídeo daquele acidente com tubarão em Recife, né? Então, torniquete salva vidas e a gente precisa, sim, ter esse torniquete na mão de todo mundo. Temos que trabalhar atendimento da hemorragia pré-hospitalar, e aqui a gente já tem validado do Hemócio a produção do sangue total para transfusão na hemorragia, no APH, aguardando alguns ajustes dentro do SAMU para colocar isso na rotina. E a gente tem trabalhado nas instituições a utilização dos tubos pediátricos. Por que eu vou coletar 4 ml de um paciente se eu vou usar 100 microlitros para fazer um hemograma? Então, vamos trabalhar com tubo pediátrico, é uma coisa extremamente simples para a gente preservar o sangue do paciente. A gente fez esse piloto dentro do hospital universitário, utilizando o tubo pediátrico para UTI clínica, UTI pós-operatória, e expandimos depois para o transplante de medula, para a hematologia, mas a intenção é a gente ter isso em todos os pacientes adultos. Eu não preciso coletar mais do que eu vou usar. Então, a gente realmente tem que trabalhar com isso. E um dos focos do PBM é você empoderar o paciente. Como é que a gente empodera o paciente? A gente empodera o paciente explicando para ele sobre a saúde do sangue. Então, aqui as fotinhas, eu e Luani, bonitonas, dando entrevista na rádio, na TV, para falar sobre saúde do sangue, sobre a importância de a gente se cuidar, né, da mulher, fazer um hemograma, avaliar o sangramento, da criança ser bem alimentada, né, ter uma alimentação colorida, não é assim que a gente fala? Um prato colorido. Isso é importante, isso é uma medida extremamente eficaz do PBM, é a gente dar o que a criança realmente precisa. E aqui a nossa história, não sei, eu sempre conto essa historinha que a doutora Luciana me chamou um dia na sala e falou assim, Denise, eu quero uma vaca. Eu falei, como assim você quer uma vaca? Eu quero uma vaca, eu quero uma coisa que chame a atenção do paciente. Porque se eu botar aquela coisa normal que a gente costuma fazer, quando eu vou falar de PBM, eles não vão nem ler, eu quero uma vaca. Aí chamamos o pessoal da comunicação, a doutora Luciana quer uma vaca. Aí ela explicou o conceito e os meninos pegaram, né? E aí você sabia disso? Nem toda anemia precisa de transfusão de sangue. Já ouviu falar do PBM? Já conhece riscos e benefícios da transfusão? Vai fazer uma grande cirurgia? Conversa com o seu médico se realmente você está preparado para fazer a cirurgia ou se precisa fazer algo diferente. E mais recentemente a gente está trabalhando o termo de consentimento à transfusão, né? A doutora Luciana comentou na palestra dela, né, que a gente tem que trabalhar isso faz parte integral do PBM, então a política vai falar que é obrigatório, a portaria que vai estar sendo revisada e que vai ser daqui a pouco vai falar que é obrigatório a gente pedir o consentimento do paciente antes de transfundir. E é muito importante que o paciente consiga entender o que a gente está falando, né? Então, a gente tentou fazer um negocinho, não está ainda rodando, então isso daqui estou apresentando para vocês em primeira mão. A gente tentou fazer um jeitinho diferente de conversar com os pacientes, com o Hemocinho falando que para que serve a transfusão, que existem outras opções, quais são os componentes, e que um médico vai decidir junto com você se a transfusão é a melhor opção para o seu tratamento. E o paciente vai poder, sim, recusar a transfusão, vai poder mudar de ideia, e o atendimento dele vai estar garantido independente do desejo dele em relação à transfusão. Porque a gente precisa que o paciente entenda que ele é parte central do cuidado, e mais do que isso, que o médico entenda que o mais interessado deve, sim, fazer parte da decisão de transfundir ou não. E claro que temos muitos desafios, eu acho que o empoderamento ainda tem muito a ser trabalhado, então educar os profissionais é difícil,
Quando a gente pensa sobre educar a população, é ainda mais difícil. Mas por isso que a política nacional do PBM vai sair, para que a gente possa ter todo mundo falando a mesma língua, inclusive a população. E por isso que a gente decidiu não chamar de gerenciamento do sangue do paciente. É cuidado com o sangue da pessoa, porque eu preciso que a pessoa entenda o que a gente está falando. E a gente vai falar de a gente estar tratando o sangue de uma forma melhor e que ela não precisa ser um paciente. Ela pode ser uma criança, pode ser uma gestante, que não precisa estar obrigatoriamente doente para aquele sangue ser tratado. E os desfechos, que é um desafio gigantesco, que a gente ainda tem que pegar o jeito, mas talvez quantos pacientes estão indo para uma cirurgia ainda anêmicos, né? E qual é o desfecho desse paciente que está indo anêmico e qual é o desfecho do paciente que não está. E PBM, como tudo na hemoterapia, a gente faz com muitas mãos. Então, é muito importante que a gente entenda que PBM a gente não faz só. PBM, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso do paciente, né, envolvido no seu cuidado, e eu preciso de uma população inteira entendendo que o cuidado do sangue é fundamental. Muito obrigada.